Genealogia da Moral, uma polêmica, Friedrich Nietzsche, tradução, notas e pós-fácil, Paulo César de Souza, Companhia de Bolso, 2009. Prólogo. 1. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos, e não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? Com razão, alguém disse: onde estiver teu tesouro, estará também teu coração. Nosso tesouro está onde estão as colmeias do nosso conhecimento. Estamos sempre a caminho delas, sendo por natureza criaturas aladas e coletoras do mel do espírito, tendo no coração apenas um propósito: levar algo para casa. Quanto ao mais da vida, as chamadas vivências, qual de nós pode levá-las a sério? Ou ter tempo para elas? Nas experiências presentes, receio, estão sempre ausentes. Nelas não temos nosso coração, para elas não temos ouvidos. Antes, como alguém divinamente disperso e imerso em si, a quem os sinos acabam de estrondear no ouvido às 12 batidas do meio-dia, e súbito acorda e se pergunta: o que foi que soou? Também nós, por vezes, abrimos depois os ouvidos e perguntamos surpresos e perplexos, inteiramente: o que foi que vivemos? E também, quem somos realmente? E em seguida contamos, depois, como disse, as 12 vibrantes batidas da nossa vivência, da nossa vida, nosso ser. E contamos errado, pois continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos. Não nos compreendemos. Temos que nos mal entender. A nós se aplicará para sempre a frase: cada qual é o mais distante de si mesmo. Para nós mesmos, somos homens do conhecimento. 2. Meus pensamentos sobre a origem de nossos preconceitos morais, tal é o tema deste escrito polêmico, tiveram sua expressão primeira, modesta e provisória na coletânea de aforismos que leva o título Humano, Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, cuja redação foi iniciada em Sorrento durante um inverno que me permitiu fazer uma parada, como faz o andarilho, e deitar os olhos sobre a terra vasta e perigosa que meu espírito percorrera até então. Isso aconteceu no inverno de 1876-77. Os pensamentos mesmos são mais antigos. Já eram, no essencial, os mesmos que retomo nas dissertações seguintes. Esperemos que o longo intervalo lhes tenha feito bem, que tenham ficado mais maduros, mais claros, fortes, perfeitos. O fato de que me atenho a eles ainda hoje, de que eles mesmos se mantenham juntos de modo sempre firme, crescendo e entrelaçando-se, isso fortalece em mim a feliz confiança em que não me tenham brotado de maneira isolada, fortuita, esporádica, mas a partir de uma raiz comum, de algo que comanda na profundeza uma vontade fundamental de conhecimento, que fala com determinação sempre maior, exigindo sempre maior precisão. Pois somente assim convém a um filósofo. Não temos o direito de atuar isoladamente em nada. Não podemos errar isolados, nem isolados encontrar a verdade. Mas sim, com a necessidade com que uma árvore tem seus frutos, nascem em nós nossas ideias, nossos valores, nossos sims e nãos, e ses e ques, todos relacionados e relativos uns aos outros, e testemunhas de uma vontade, uma saúde, um terreno, um sol. Se vocês gostaram desses nossos frutos... Mas que importa isso às árvores? Que importa isso a nós, filósofos? 3. Por um escrúpulo que me é peculiar e que confesso a contragosto, diz respeito à moral, a tudo o que até agora foi celebrado na terra como moral, escrúpulo que surgiu tão cedo em minha vida, tão insolicitado, tão incontido, tão em contradição com o ambiente, idade, exemplo, procedência, que eu quase poderia denominá-lo meu a priori. Tanto minha curiosidade quanto minha suspeita deveriam logo deter-se na questão de onde se originam verdadeiramente nosso bem e nosso mal. De fato, já quando era um garoto de 13 anos, me perseguia o problema da origem do bem e do mal. A ele dediquei, numa idade em que se tem o coração dividido entre brinquedos e Deus, minha primeira brincadeira literária, meu primeiro exercício filosófico.
quanto à solução que encontrei então, bem rendi homenagem a Deus, como é justo, fazendo o pai do mal. Era isso que exigia o meu a priori de mim? Aquele novo e imoral, pelo menos imoralista, a priori, e o imperativo categórico que nele falava, tão anticantiano, tão enigmático, ao qual desde então tenho dado atenção, e mais que atenção? Por fortuna, logo aprendi a separar o preconceito teológico do moral, e não mais busquei a origem do mal por trás do mundo. Alguma educação histórica e filológica, juntamente com um inato senso seletivo em questões psicológicas, em breve transformou meu problema em outro. Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor bom e mau? E que valor eles têm? Obstruíram ou promoveram até agora o crescimento do homem? São indícios de miséria, empobrecimento e degeneração da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade da vida, sua coragem, sua certeza, seu futuro? Para isso encontrei e arrisquei respostas diversas. Diferenciei épocas, povos e hierarquias dos indivíduos. Especializei meu problema. Das respostas nasceram novas perguntas, indagações, suposições, probabilidades. Até que, finalmente, eu possuía um país meu, um chão próprio, um mundo silente, próspero, florescente, como um jardim secreto do qual ninguém suspeitasse. Oh, como somos felizes, nós, homens do conhecimento, desde que saibamos manter silêncio por algum tempo. 4. O primeiro impulso para divulgar algumas das minhas hipóteses sobre a procedência da moral me foi dado por um livrinho claro, limpo e sagaz e maroto, no qual uma espécie contrária e perversa de hipótese genealógica, sua espécie propriamente inglesa, pela primeira vez me apareceu nitidamente e que por isso me atraiu, com aquela força de atração que possui tudo o que é oposto e antípoda. O título do livrinho era A Origem das Impressões Morais. Seu autor, o Dr. Paul Rée, o ano de seu aparecimento 1877. Talvez eu jamais tinha lido algo a que dissesse não, de tal modo, sentença por sentença, conclusão por conclusão, como a esse livro, sem traço de irritação ou impaciência, porém. Na obra acima mencionada, na qual trabalhava então, me refiro oportuna e inoportunamente às teses desse livro, não para refutá-las, que tenho eu a ver com refutações, mas sim, como convém no espírito positivo, para substituir o improvável pelo mais provável, e ocasionalmente um erro por outro. Foi então que, como disse pela primeira vez, apresentei as hipóteses sobre origens a que são dedicadas essas dissertações, de maneira canhestra, como seria o último a negar, ainda sem liberdade, sem linguagem própria para essas coisas próprias, e com recaídas e hesitações diversas. Confira-se, em particular, o que digo em Humano Demasiado Humano, parágrafo 45, sobre a dupla pré-história do bem e do mal, a saber na esfera dos nobres e na dos escravos. Igualmente, parágrafo 136, sobre valor e origem da moral ascética, igualmente, parágrafo 96, 99 e volume 2, 89, sobre a moralidade do costume, aquela espécie de moral mais antiga e primordial, que difere toto coelho diametralmente do modo de valorizar altruísta que o Dr. Rée, como todos os genealogistas da moral ingleses, vê como um modo de valorar em si. Igualmente, parágrafo 92. O andarilho, parágrafo 26, Aurora, parágrafo 112, sobre a origem da justiça, como um acerto entre poderosos mais ou menos iguais. O equilíbrio como pressuposto de todo contrato, portanto de todo direito. Do mesmo modo, o andarilho, parágrafo 22, 33, sobre a origem do castigo, ao qual a finalidade de intimidação não é essencial nem primordial, como pensa o Dr. Rée. Ela lhe é, isto sim, enxertada em determinadas circunstâncias, e sempre como algo acessório, adicionado. 5. No fundo, interessava-me algo bem mais importante do que revolver hipóteses minhas ou alheias acerca da origem da moral. Mais precisamente, isso me interessava apenas com vista a um fim, para o qual
era um meio entre muitos. Para mim, tratava-se do valor da moral. E nisso eu tinha de me defrontar, sobretudo com o meu grande mestre Schopenhauer, a qual aquele livro, a paixão e a secreta oposição daquele livro, se dirigem, como a um contemporâneo. Também ele era um escrito polêmico. Tratava-se em especial do valor do não-egoísmo, dos instintos de compaixão, abnegação, sacrifício, que precisamente Schopenhauer havia dourado, divinizado, idealizado, por tão longo tempo que afinal eles lhes ficaram como valores em si, com base nos quais ele disse não à vida e a si mesmo. Mas precisamente contra esses instintos manifestava-se em mim uma desconfiança cada vez mais radical, um ceticismo cada vez mais profundo. Precisamente nisso enxerguei o grande perigo para a humanidade, sua mais sublime sedução e tentação. A quê? Ao nada? Precisamente nisso enxerguei o começo do fim, o ponto morto, o cansaço que olha para trás, a vontade que se volta contra a vida, a última doença anunciando-se terna e melancólica. Eu compreendi a moral da compaixão, cada vez mais se alastrando, capturando e tornando doentes, até mesmo os filósofos, como o mais inquietante sintoma dessa nossa inquietante cultura europeia. Como o seu caminho sinuoso em direção ao novo budismo, a um budismo europeu, a um niilismo, pois essa moderna preferência e superestimação da compaixão por parte dos filósofos é algo novo. Justamente sobre o não-valor da compaixão, os filósofos estavam até agora de acordo. Menciono apenas Platão, Spinoza, La Rochefoucauld e Kant. 4 espíritos tão diversos quanto possível um do outro, mas unânimes em um ponto, na pouca estima da compaixão. 6. Este problema do valor da compaixão e da moral da compaixão, eu sou um adversário do amolecimento moderno dos sentimentos. À primeira vista parece algo isolado, uma interrogação à parte, mas quem neste ponto se detém, quem aqui aprende a questionar a este, sucederá o mesmo que ocorreu a mim. Uma perspectiva imensa se abre para ele, uma nova possibilidade dele se apodera como uma vertigem. Toda espécie de desconfiança, suspeita e temor salta adiante, cambaleia a crença na moral em toda a moral. Por fim, uma nova exigência se faz ouvir. Renunciemo-la. Essa nova exigência, necessitamos de uma crítica dos valores morais. O próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão. Para isso é necessário um conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sobre as quais se desenvolveram e se modificaram. Moral como consequência, como sintoma, máscara, tartuffe, doença, mal-entendido, mas também moral como causa, medicamento, estimulante, inibição, veneno. Um conhecimento tal qual como até hoje nunca existiu, nem foi desejado. Tomava-se o valor desses valores como dado, como efetivo, como além de qualquer questionamento. Até hoje não houve dúvida ou hesitação em atribuir ao bom valor mais elevado que ao mal, mais elevado no sentido da promoção, utilidade, influência fecunda para o homem, não esquecendo o futuro do homem. E se o contrário fosse a verdade, e se no bom houvesse um sintoma regressivo, como um perigo, uma sedução, um veneno, um narcótico, mediante o qual presente vivesse como que às expensas do futuro? Talvez de maneira mais cômoda, menos perigosa, mas também num estilo menor, mais baixo, de modo que precisamente a moral seria culpada de que jamais se alcançasse o supremo brilho e potência do tipo homem, de modo que precisamente a moral seria o perigo entre os perigos? 7. Em suma, desde que para mim se abriu essa perspectiva, tive razões para olhar em torno, em busca de camaradas, doutos, ousados e trabalhadores. Ainda hoje olho. O objetivo é percorrer a imensa, longínqua e recôndita região da moral que realmente houve, que realmente se viveu. Com novas perguntas, com novos olhos, isso não significa praticamente descobrir essa região? Se para isso pensei no mencionado Dr. Ré, entre outros, isso ocorreu por não duvidar que a natureza mesma das suas questões o levaria a métodos mais corretos para alcançar as respostas. Teria me enganado nisso?
Meu desejo, em todo caso, era dar a um olhar tão agudo e imparcial uma direção melhor, a direção da efetiva história da moral, prevenindo a tempo contra essas hipóteses inglesas que se perderam no azul. Pois é óbvio que uma outra cor deve ser mais importante para um genealogista da moral, o cinza, isto é, a coisa documentada, o efetivamente constável, o realmente havido. Numa palavra, a longa, quase indecifrável escrita hieroglífica do passado moral humano. O Dr. Hare não sabia de sua existência, mas ele havia lido Darwin, e assim, em suas hipóteses de maneira, no mínimo, divertida, a besta darwiniana e o moderníssimo modesto fracote moral dão-se graciosamente as mãos, este com expressão de bondosa e refinada indolência no rosto, a qual se mistura inclusive um grão de pessimismo e de cansaço, como se não pagasse a pena levar todas essas coisas, os problemas da moral, tão a sério. A mim me parece muito ao contrário, que não existem coisas que mais compensem serem levadas a sério. Sua recompensa está, por exemplo, em que talvez se possa um dia levá-las na brincadeira, na jovialidade. Pois a jovialidade, ou para dizê-lo com a minha linguagem, a gaia ciência, é uma recompensa, um pagamento por uma longa, valente, laboriosa e subterrânea seriedade, uma tal que, admito, não é para todos. No dia, porém, em que, com todo o coração dissermos avante, também a nossa velha moral é coisa de comédia. Teremos descoberto novas intrigas e possibilidades para o drama dionisíaco do destino da alma, e ele saberá utilizá-las. Disso podemos ter certeza. Ele, o grande, velho, eterno poeta, comediógrafo da nossa existência. 8. Se este livro resultar incompreensível para alguém ou dissonante aos seus ouvidos, a culpa, quero crer, não será necessariamente minha. Ele é bastante claro, supondo-se, e eu suponho que se tenha lido minhas obras anteriores, com alguma aplicação na leitura. Elas realmente não são fáceis. No que toca ao meu Zaratustra, por exemplo, não pode se gabar de conhecê-lo quem já não tenha sido profundamente ferido e profundamente encantado por cada palavra sua. Só então poderá fruir o privilégio de participar reverentemente do elemento alciônico do qual se originou aquela obra, da sua luminosa claridade, distância, amplidão e certeza. Em outros casos, a forma aforística traz dificuldade, isso porque atualmente não lhe é dada suficiente importância. Bem cunhado e moldado, um aforismo não foi ainda decifrado. Ao ser apenas lido, deve ter início então a sua interpretação, para a qual se requer uma arte da interpretação. Na terceira dissertação deste livro, ofereço um exemplo do que aqui denomino interpretação. A dissertação é precedida por um aforismo, no qual ela constitui o comentário. É certo que, a praticar desse modo a leitura como arte, faz-se preciso algo que precisamente em nossos dias está bem esquecido e que exigirá tempo, até que minhas obras sejam legíveis, para o qual é imprescindível ser quase uma vaca e não um homem moderno, o ruminar. Cius Maria, Alta Engadina, julho de 1887. Primeira dissertação. Bom e mal, bom e ruim. 1. Esses psicólogos ingleses, às quais até agora devemos as únicas tentativas de reconstituir a gênese da moral, em si mesmos, eles representam um enigma nada pequeno. E é como enigmas em carne e osso, devo admitir que eles têm uma vantagem essencial sobre seus livros. Eles são interessantes. Esses psicólogos ingleses, que querem eles afinal, voluntariamente ou não, estão sempre aplicados à mesma tarefa, ou seja, colocar em evidência, a partir bontés, o lado vergonhoso de nosso mundo interior e procurar o elemento operante, normativo, decisivo para o desenvolvimento justamente ali onde o nosso orgulho intelectual menos desejaria encontrá-lo. Por exemplo, nas vir inertiae, força da inércia, do hábito, na faculdade do esquecimento, numa cega e casual engrenagem ou trama de ideias, ou em algo puramente passivo, automático, reflexo, molecular e fundamentalmente estúpido. O que impele esses psicólogos sempre nessa direção?
Seria um secreto, pérfido, vulgar, a si mesmo, talvez inconfesso, instinto de apequenamento do homem? Ou, digamos, uma suspicácia pessimista, a desconfiança de idealistas desencantados, ensombrecidos, enfim, venenosos e enraivecidos? Ou um certo desamor e rancor subterrâneo ao cristianismo e a Platão, que talvez não tenha sequer alcançado o limiar da consciência? Ou mesmo um gosto lascivo pelo que é estranho, dolorosamente paradoxal, problemático e absurdo na existência? Ou, por fim, de tudo alguma coisa, um pouco de vulgaridade, um pouco de pessimismo, um pouco de anticristianismo, um pouco de comichão e gosto por pimenta? Mas ouço dizer que não passam de velhos sapos frios e aborrecidos, pulando e se arrastando dentro e em torno do homem, como se nele estivessem no seu elemento, isto é, num pântano. Ouço isso com relutância, mais ainda com descrença. E se nos é permitido desejar, quando não podemos saber, então desejo de coração que se dê precisamente o oposto. Que esses pesquisadores e microscopistas da alma sejam, na verdade, criaturas valentes, magnânimas e orgulhosas, que saibam manter em xeque seu coração e sua dor, e que se tenham cultivado a ponto de sacrificar qualquer desejo à verdade, a toda a verdade, até mesmo a verdade chã, acre, feia, repulsiva, amoral, acristã, porque existem tais verdades. 2. Todo respeito, portanto, aos bons espíritos que acaso habitem esses historiadores da moral. Mas, infelizmente, é certo que lhes falta o próprio espírito histórico, que foram abandonados precisamente pelos bons espíritos da história. Todos eles pensam, como é velho costume entre filósofos, de maneira essencialmente ahistórica. Quanto a isso, não há dúvida. O caráter tosco da sua genealogia da moral se evidencia já no início, quando se trata de investigar a origem do conceito e do juízo bom. Originalmente, assim eles decretam, abre aspas, as ações não egoístas foram louvadas e consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aqueles aos quais eram úteis. Mais tarde foi esquecida essa origem do louvor e as ações não egoístas, pelo simples fato de terem sido costumeiramente tidas como boas, foram também sentidas como boas, como se em si fossem algo bom. Fecha aspas. Logo se percebe essa primeira dedução já contém todos os traços típicos da idiosincrasia dos psicólogos ingleses. Temos aí a utilidade, o esquecimento, o hábito e, por fim, o erro, tudo servindo de base a uma valoração da qual o homem superior até agora teve orgulho, como se fosse um privilégio do próprio homem. Esse orgulho deve ser humilhado e essa valoração desvalorizada. Isso foi feito? Para mim é claro, antes de tudo, que essa teoria busca e estabelece a fonte do conceito bom no lugar errado. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Foram os bons mesmos, isso é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo e vulgar e plebeu. Desse patos da distância é que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores, que lhes importava a utilidade. Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado, em vista de tal ardente manancial de juízos, de valor supremos, estabelecedores e definidores de hierarquias. Aí o sentimento alcançou bem o oposto daquele baixo grau de calor que toda prudência calculadora, todo cálculo de utilidade pressupõe, e não por uma vez, não por uma hora de exceção, mas permanentemente. O patos da nobreza e da distância, como já disse, o duradouro dominante sentimento global de uma elevada estirpe senhorial, em sua relação com uma estirpe baixa, como um sob, eis a origem da oposição bom e ruim. O direito senhorial de dar nomes vai tão longe que nos permitiríamos conceber a própria origem da linguagem como expressão de poder dos senhores. Eles dizem, isto é isto. Marcam cada coisa e acontecimento com um som, como que apropriando-se assim das coisas. Devido a essa providência, já em princípio, a palavra bom
não é ligada necessariamente a ações não egoístas, como que era a superstição daqueles genealogistas da moral. É somente com um declínio dos juízos de valor aristocráticos que essa oposição egoísta e não egoísta se impõe mais e mais à consciência humana. É, para utilizar minha linguagem, o instinto de rebanho que com ela toma finalmente a palavra e as palavras. E mesmo então, demora muito até que esse instinto se torne senhor de maneira tal que a valoração moral fique presa e imobilizada nessa oposição, como ocorre, por exemplo, na Europa de hoje. Nela, o preconceito que vê equivalência entre moral, não egoísta e desinteresse, já predomina com a violência de uma ideia fixa ou doença do cérebro.